agradecer ao Mitrucci, ao Marlon pelo convite de estar aqui hoje. E eu vou falar um pouco sobre o Angular hoje. Então, é uma introdução básica do que é o Angular, como ele funciona e por que eu devo utilizar o Angular. Então, meu nome é Cleiton, eu tenho 22 anos, sou formado em Sistema de Informação. Então, o que é o Angular? O Angular ele é um framework de JavaScript e ele é utilizado para desenvolver aplicações web. O Angular ele possui uma arquitetura muito bem estruturada e dividida em camadas, que facilita a gente criar nossos projetos. Então, quando a gente usa o Angular, a gente tem as camadas muito bem definidas e isso faz com que a gente ganhe várias questões. O Angular também ele possui a opção de criar componentes reusáveis e modulares que faz com que a gente ganhe várias questões de performance de código, reuso de código, e isso faz com que a nossa aplicação também fique mais produtiva. Por que o Angular ganhou bastante mercado? Foi bastante divulgado. O Angular ele é basicamente o que o HTML seria se ele fosse projetado para desenvolver aplicações. Então o Angular ele estende o HTML. Então o Angular, o HTML, que há 5 anos atrás, ele tinha um número limitado de tags. E isso era bastante prejudicial, que tinha que fazer reuso de divs lá para frame e tal. Com o HTML5 ele já aumentou o nível, o tanto de tags que eu poderia usar. E o Angular ele traz bastante diretivas dele próprias, e você pode criar novas diretivas, fazendo que o seu código fique muito mais tem um alto grau de reuso de código, porque estou criando diretivas, estou criando componentes, e isso faz com que nossa aplicação fique mais produtiva. O Angular também ele tem uma estrutura, uma infraestrutura embarcada nele, que faz com que a gente não precise ficar buscando uma API fora, uma biblioteca fora, para fazer integração com o back-end. O Angular ele tem embarcado nisso, então não precisa sair correndo atrás de uma API para fazer integração. Então, via Ajax ele faz uma integração bem bacana ali com o back-end. O Angular também ele facilita na automação de testes, então ele tem embarcado também várias diretivas lá que eu posso utilizar para criar testes automatizados. Então eu pego essas diretivas e crio testes automatizados e faço isso através do Jasmine ou outra ferramenta para testar meu código mais dinamicamente. Então, aqui na história do Angular, ele foi criado pelo Místico Herbert e Adam Zabrons em 2009. E ele foi criado com um único objetivo. Então, o objetivo era facilitar a criação de aplicações web. Então, era só um objetivo, mas foi um objetivo bastante grande, né? Então, o Angular ele surgiu em 2009 e pouco tempo depois, o Místico entrou a trabalhar na Google. E quando ele entrou a trabalhar na Google, ele foi trabalhar num projeto chamado Feedback. E nesse projeto, ele encontrou um cenário bem caótico, porque tinha várias pessoas envolvidas no projeto, não tinha uma gestão do projeto bem feita e o cenário estava caótico. Então, 6 meses depois, ele encontrou um cenário mais caótico ainda, porque o projeto estava com 17 linhas de código, ele já não sabia mais como fazer, a performance do sistema estava muito ruim. Então ele chegou para o gestor do projeto e falou: eu quero fazer uma aposta com você, eu aposto que eu desenvolvo o projeto Feedback, que é um projeto onde todo mundo pode dar opiniões sobre os projetos da Google. Eu reescrevo todo o projeto em 2 semanas. Só tem um objetivo, eu tenho que usar o Angular. O gerente dele topou, né? Porque não tinha o que perder, o projeto estava no mal a pior. Então, ele não conseguiu fazer em 2 semanas, né? Ele levou 3 semanas para fazer. Só que o mais incrível disso é que ele reconstruiu todo o projeto,
que tinha 17 linhas de código em 1.500 linhas de código. Ou seja, ele teve um grau de redução de código, de performance, de produtividade muito grande com o Angular. E isso brilhou o olho de todo mundo lá na Google e falou, nossa, isso aí é fantástico. Então, eles começaram a... Não foi fácil eles começar a ter projetos novos dentro da Google, porque a Google já tinha o GWT, então eles não estavam buscando uma nova ferramenta. Mas, com o tempo, o Angular foi ganhando mercado porque ele era muito produtivo. Então, era muito bom desenvolver em Angular, então o pessoal começou a ganhar mercado. Hoje, a Google já tem mais de 150 projetos utilizando o Angular. Então, em 2012, a Google criou então, o AngularJS, que hoje já está na versão 1.5, se não me engano. 4.8. Então, quem está usando o Angular? A NASA usa o Angular, não no foguete, mas então no site, lá nas aplicações da NASA, lá eles estão usando o Angular. Um Blooker, que é uma ferramenta de desenvolvimento comunitário, utiliza o Angular. O YouTube no PlayStation 3 é todo desenvolvido em Angular. E o DoubleClick, que quando foi adquirido pela Google, eles reescreveram todo o projeto do DoubleClick utilizando o Angular. Então, a gente pode perceber que já são várias empresas que estão adotando o Angular, e isso faz com que o framework ganhe bastante mercado, bastante visão em outros lugares. Tá, mas por que eu devo usar o Angular? Se você pensa em ser produtivo, você deve ao menos considerar utilizar o Angular. Porque com o Angular a gente está escrevendo muito menos código pelo alto grau de reuso do Angular. E isso faz com que a gente seja produtivo. Também pelo uso de componentes, através das diretivas do Angular, a gente tem bastante reuso de código. E também pelo two-data-bind, que faz a sincronização entre o controller e a view, que isso faz com que a gente não precise ficar escrevendo códigos imperativos, que faça os getters e setters lá, que a gente tem que usar para buscar dados, sincronizar dados, enfim. Com o two-data-bind a gente consegue fazer isso bem mais fácil. Pela continuidade. Então, como a Google está usando e todas as empresas, NASA, o YouTube, DoubleClick estão usando essa ferramenta, a gente pode perceber que vai ter um horizonte bem azul para o Angular aí. Então, até hoje no Google não existe só uma frente no projeto, existem várias equipes trabalhando no Angular. Então, não tem só, por exemplo, só uma equipe lá, tem várias equipes que estão em outros projetos, por exemplo, o AngularJS 2, por exemplo, vai sair em 2016, alguma coisa lá. Então tem várias equipes trabalhando no Angular. Pela comunidade, então a comunidade teve um grande apego pelo Angular. Ele é um projeto open source, então a comunidade, hoje se for procurar, existem fóruns, virtual lá, existem várias coisas, o próprio site do Angular tem uma documentação fantástica, tudo que você precisar você encontra no site do Angular. Então a comunidade teve um grande apego ao Angular, então hoje, se for procurar no Stack Overflow, em Google Groups, lá você vai encontrar carretas de conteúdo. E pela agilidade. Então o Angular ele é muito ágil, você é muito rápido, você consegue desenvolver bastante coisa, você consegue criar bastante coisa e rapidamente. Então você não precisa ficar fazendo 1.500 coisas para funcionar. Então fazer um Hello World, por exemplo, você não precisa criar... Então é muito fácil, então não tem muito... Então, mas e a performance do Angular? O Angular ele roda todo no browser do cliente, então isso faz com que, se o código não for bem desenvolvido, não for muito bem estruturado, não for performático, faz com que a aplicação pode ficar lenta. Mas isso vai muito mais do desenvolvedor criar um código performático do que o próprio Angular ajudar. Então, eu posso usar qualquer ferramenta que for usar, qualquer framework, qualquer coisa, se você não desenvolver um código performático, ele não vai ajudar bem. Então, não adianta eu pegar um arquivo JSON lá de 40 MB e renderizar no navegador. Ele vai travar, não tem muito o que fazer. Então, vai muito mais do bom senso de quem está desenvolvendo a aplicação, em desenvolver um código performático para fazer isso rodar certo. Tá, mas beleza. O Angular roda no navegador, então quer dizer que o meu código
está todo no navegador. Qualquer um pode acessar lá e pegar meu código. Infelizmente, sim. Então, a gente tem várias coisas que a gente pode usar para que isso não aconteça. Um deles é a minificação, é onde, no processo da build da aplicação, retirar todos os espaços, comentários, renomeados variáveis. Isso faz com que o código perca a semântica, então fique difícil a pessoa que pegar os dados entender alguma coisa que está lá. Então, o Angular ele foi inicialmente construído seguindo a arquitetura MVC. Entretanto, a comunidade começou a usar, começou a falar que não era uma MVP, algo assim. E a equipe do Angular começou a falar, não, vamos acabar com essa briga. Então vamos dizer que a arquitetura do Angular é MVW. Então, Model View Whatever, seja o que for, o que vocês quiserem, está valendo. Então, e o Angular trabalha muito bem. A arquitetura do Angular são 3 camadas. Então, a camada de View, Scope e Controller. Essas camadas são muito bem definidas no Angular e que faz a produtividade ser bacana. Então, eu vou mostrar um exemplo prático para vocês. O que é a View? Então, a View é onde eu escrevo o código. Então, a View, no exemplo no restaurante, seria o que o cliente vê, a minha tela. Então, a camada da View seria o que o cliente vê. A camada de Controller, por outro lado, seria a infraestrutura que o meu código, que a minha View precisa para se alimentar, para fazer as coisas. Mas o mais interessante disso é que nem a View nem o Controller, eles se conhecem, eles se comunicam. Mas tá, como que eu passo um dado para a View então? Através do Scope. O Scope ele é responsável por fazer a ligação entre o Controller e a View, e vice-versa também. Então o Scope ele vai fazer a ligação entre os dois. E aí entra o DataBind. Então os templates de frameworks clássicos, eles só sincronizam dados em uma direção. Então, quando eu precisava fazer uma sincronização de um dado, por exemplo, eu tinha que criar um código imperativo para buscar os dados do controller, por exemplo, e enviar até a View. No Angular não. Então o Angular, quando ele renderiza a página, ele compila todas as diretivas, todos os conteúdos que ele precisa renderizar, e isso fica disponível para a pessoa usar. Então, se eu precisar, por exemplo, criar um campo que espelha o input lá e mostra o nome embaixo num label, por exemplo, com o Angular você faz tranquilamente, sem precisar criar código para pegar de uma variável, jogar em outra, espelhar, enfim. O Angular é bem bacana essa ideia. Então, o futuro do Angular, então, é o Angular 2. Ele está em desenvolvimento já faz um tempinho já. E ele veio para corrigir bastante probleminhas que a galera estava encontrando no Angular. Então, por exemplo, uma coisa que bastante pessoas criticavam era o uso de memória do Angular, porque quando ele criava, quando ele renderizava, ele compilava tudo uma vez só, quando eu mudava um scope lá, eu tinha que ficar, ele renderizava tudo de novo, ele fica olhando toda vez que eu altero alguma coisa, ele fica olhando para o código. E com o Angular 2 eles buscam solucionar bastante problemas de armazenagem, performance, e isso com o Angular vai ser bacana. Então, seria isso, coisa rápida, aí só para nós falar sobre o Angular. Alguma pergunta? Estava comentando sobre o data binding para fazer a integração ali entre View e o controller. Se tiver um componente visual que o programador vai utilizar, ele vai ligar isso ali para o nome, como é que ele vai fazer esse parte? Você tem um então, exemplo? a ligação é feita através do scope. Então, quando eu crio, por exemplo, um controller no meu JavaScript lá, por exemplo, eu chamo uma tag chamada cifrão scope. E quando eu chamo essa tag cifrão scope, ele está dizendo para mim que eu vou começar a monitorar a minha página. Então, por exemplo, eu criei um input lá na minha página, agora eu quero, por exemplo, gravar um dado no input e quero que ele espelhe, por exemplo, uma label embaixo, por exemplo, um Hello World normal. Eu quero só escrever, por exemplo, no input lá, eu chamando o scope e utilizando a diretiva ngModel,
ele vai entender que aquilo é uma ligação entre os dois. Então ele já vai espelhar, vai fazer isso automático para mim. Você faria validações nesse caso, por exemplo, eu quero que o cara não possa digitar valores maiores que 10 ali. Eu consigo fazer isso, qual que é a camada que vai gerenciar isso? Então, aí você pode utilizar, por exemplo, o HTML normal, você pode usar, por exemplo, um componente do HTML, do input lá mesmo, ou você pode fazer isso através da view ou do controller. Esse que é um dos pontos bons do Angular. A gente tem o pattern lá, que pode criar várias validações. Você tem, por exemplo, enfim, qualquer lugar, tanto na view, tanto no controller, você pode fazer esse controle. Então, por exemplo, nível básico, eu digitei o número 10, por exemplo, eu quero que instantaneamente ele verifique se aquele número é válido. Ele tem vários adjetivos, por exemplo, o ngChase, que ele faz qualquer alteração, ele monitora. Então, se eu cliquei lá, ele vai monitorar. Então, se eu cliquei de novo, ele vai monitorar. Isso faz com que ele tenha a visão. Claro, se eu não usar o ngChase, por exemplo, eu posso, mesmo digitando, ele vai aparecer. Mas se eu quiser fazer uma validação mais detalhada, eu uso o ngChase lá, então qualquer alteração que eu faço, ele pega o dado e verifica. Como se fosse um JavaScript, só que é mais fácil. Não precisa ficar criando funções lá no JavaScript, por exemplo. Eu posso criar inline mesmo lá, por exemplo, número maior que tal, eu chamo uma função, por exemplo. Tudo isso na view mesmo. Mais alguma coisa? Qual que é o principal concorrente do Angular? Cara, é o React lá. React. Não, mas tem o Ember também. Tem o Ember. Você já usou alguma dessas ferramentas? Cara, pra falar a verdade, não. Eu estou num projeto bem grande, sabe? Eu iniciei usando o Angular desde a versão 1.2. Então, não estou com tempo de experimentar outras coisas, sabe? Mas o Angular eu já uso faz uns 2 anos e meio já o Angular, e eu estou desenvolvendo uma aplicação enorme, que é um WMS, uma gestão de armazenagem. Então, é uma aplicação, se for perceber, é maior que um RP, porque tem várias coisas dentro do WMS que a questão de validação que você perguntou é enorme. E o Angular, ele supre todas as necessidades que eu preciso, seja precisando criar uma diretiva, criar um componente lá com o Angular, é super tranquilo. É um pouco difícil, você pegar e criar um diretivo, por exemplo. Tem várias coisas nessa diretiva que eu tenho que ter um pouco de conhecimento nela para desenvolver. Com o Angular 2, ele busca um pouco, facilitar um pouco, mas igual, tem que ter um conhecimento um pouco na ferramenta para poder desenvolver. Por ele ser tudo no lado do cliente, ele tem alguma coisa que ele, na questão de segurança, que ele trata isso, de dados, para não... ou não existe nada, nenhum tratamento? Então, esse é um ponto assim, bem difícil de mensurar, sabe? Que nem eu falei, tem a minificação de dados, que eu posso tirar a semântica do meu código, o cara que talvez intercepte o meu código, não entenda o que está sendo enviado. Que, não sei se você chegou a ver o bootstrap.min.js, é só uma tripa lá que o cara é enorme. Então, com a modificação, esse processo roda na build do programa, quando você rodou a build lá, ele vai fazer aquele processo lá. O cara não vai entender nada, então é um processo que ele pode ter uma segurança, sabe? Mais alguma coisa? Leandro? Tudo tranquilo aí. Quando vão lançar o Angular 2? Cara, estamos esperando, né? Estamos esperando. Mas eu acho que no ano que vem vai sair alguma coisa, né? Uma preview, pelo menos. Eu falo que vem sai, né? Tomara. Você tem algum material que você recomenda que você esteja começando para estudar? Cara, vai lá no Google, pesquisa Angular teste e vê. Cara, também, se tu for pesquisar Angular, JS lá, cara, vai ter muita coisa. Vai ter bastante coisa. Também,
o site do Angular, cara, tem muita coisa bacana. Ele tem um tutorial passo a passo de montar uma aplicação bem bacana, bem completa, com controller, diretiva, filtros. Cara, muita coisa bacana. Você faz parte do Então, comecei, né, faz umas 2 semanas, né, começamos a dar uma brincada. Vocês planejam no site de vocês alimentar, tipo, com posts sobre as ferramentas que vocês usam, essas coisas assim? Sim. A ideia é, A ideia é essa, a ideia, na real, a ideia é que, assim, conforme for dando os codilabs, a gente já vai criando os conteúdos e já vai disponibilizando no site também, para o pessoal já ir se interagindo lá. a ideia, a gente está estudando ainda como fazer, por exemplo, tem um Codilab, mas o cara quer começar agora e está na 5ª aula do Codilab. Então como é que a gente vai fazer? A gente está pensando em fazer uns TLDR, o cara que entra agora para ele ver um vídeo, por exemplo. Vai ter, igual tem nos vídeos do Developers Channel, vai ter lá o nosso amigo Cleiton explicando. Então, vamos lá, a gente tem isso aqui. Então, nesse módulo a gente viu isso que funciona dessa maneira. Vídeos curtos, rápidos, e a gente alimentar conteúdo no blog, né? Sempre falando do que a gente está usando, como a gente está usando, se tem alguma coisa interessante a gente coloca lá. E esses eventos você já pensou em filmar e disponibilizar no YouTube? Sim, está acontecendo. Ah, tá acontecendo. Beleza. Mas eu vou editar, Até uma coisa que eu acabei Essa esquecendo. parte não precisa editar. Eu acabei esquecendo, por exemplo, eu vou começar a desenvolver uma aplicação agora em AngularJS, na versão 1.4, 1.5. E quando eu migrar para a versão 2.0, eu vou conseguir migrar meu código, vou conseguir, sabe, a compatibilidade do código. Na versão 2.0, ele vai deixar você continuar com a mesma estrutura da versão 1. Alguma coisa, sabe? Mas ele vai começar a te sugerir para mudar, vai começar, cara, vai ter coisas novas para poder implementar, então tu vai acabar mudando o que você quer mesmo para usar todos os recursos do Angular. Mais alguma coisa? Vamos comer agora?